Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Te Contar Podcast. Esse espaço que é reservado para você. Um espaço com muito carinho, com temas variados, que sempre traz conhecimento, sempre traz engajamento e, sobretudo, acolhimento para o nosso universo feminino. Eu sou Vera Araújo, apresentadora do podcast Te Contar. Eu sou Caliane Inácia, apresentadora do Te Contar Podcast, e hoje vai ser um episódio especial. Especial não, todos são especiais, mas hoje a gente recebe a queridíssima Carla Gabe. Carla, que é licenciada em História, bacharela em Psicologia, mestre em Psicologia. Carla, é um prazer receber você aqui conosco para falar de um tema tão relevante, que é, através do Agosto Lilás, a gente trazer a questão da solidão da mulher negra. Carla, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite, estou bastante emocionada, né, de poder estar aqui trocando com vocês essa tarde de hoje. Carla, quando teve a sugestão desse tema, a solidão da mulher negra, logo foi impactante, né? Porque a gente não ouve falar muito sobre a solidão da mulher negra. Mas a gente compreende que tem todo um universo em torno disso, né? Tanto da discriminação, da falta de espaço como um todo desta mulher no espaço social. E aí, conversando um pouco antes nos bastidores, eu fiquei já dizendo porque vamos deixar rolar. Né? E aí eu quero que você fale um pouco para a gente desse tema, desse universo, dessa realidade, que não é só um tema, dessa realidade, que para muitos vai ser novidade. Né? Eu acho que esse é o espaço que a gente traz esse tema para um Agosto Lilás, porque nós, mulheres negras, muitas vezes não temos consciência, não estamos nesse estado de consciência dessa solidão que nos acompanha. Né? E aí você falou muito bem dessa herança. E aí esse espaço é seu. Costumo dizer que a solidão não é um evento assim, circunscrito às mulheres negras, né? A solidão está posta para muitas pessoas, evidenciando a dificuldade na manutenção de vínculos profundos. E, sobretudo, no nosso contexto social, né, onde a gente tem vários eventos que têm distanciado as pessoas de um modo geral, a dificuldade de se vincular mais profundamente é o que caracterizaria essa solidão. Mas quando a gente fala de povo negro, de mulheres negras, a gente tem algumas raízes históricas, né, a despeito da modernidade, que vão justificar por que essa temática é tão importante para ser tema mesmo de um momento como esse, né, para poder elucidar o que é que muitas mulheres vivenciam no cotidiano. Antes da gente começar, a gente falava um pouco sobre de onde vem isso, né? De onde é que vem isso? Eu gosto de pensar que o povo negro vive um processo de solidão, né? E isso tem a ver com as nossas raízes históricas da escravidão. E nós somos solidão afetiva, né? Quando a gente fala só em solidão, a gente só pensa no afetivo. Mas tem a solidão mesmo profissional, que você consegue ter um cargo, um ambiente de destaque, mas acaba que muitas das vezes você fica ali só, você é o único ali daquele espaço. Quando a primeira coisa que a gente pensa, solidão da mulher negra, só pensa, não, é coitadinha, porque não acha um parceiro, uma parceira. Mas não é só disso que a gente fala. É bem mais amplo, e eu diria que começa na infância. Sim, né? E aí a gente não pode pensar em solidão da mulher negra sem pensar em racismo estrutural. Né? E o que é isso? Né? Acho que vale a pena a gente pensar. É justamente essa construção da sociedade brasileira fundada no racismo. Então ele está em todas as partes. Né? Essa semana eu ouvi alguém dizer assim, o racismo seria o cimento que constrói a sociedade brasileira, porque ele dá essa liga e isso vai aparecer em todas as relações sociais. Nas relações afetivos sexuais, na família, nas relações de amizade, no mundo do trabalho, né? No conjunto de recursos e oportunidades que, na maior parte das vezes, são cerceados para a população negra e, sobretudo, para mulheres negras em alguns aspectos. Então, de fato, no mundo do trabalho, essa solidão aparece, né? E, como eu ia falando, ela está desde a escola. Então, as crianças negras já relatam, as meninas negras já relatam. O processo de isolamento social no espaço escolar, a dificuldade de estabelecer vínculos mais duradouros, né?
vínculos mais profundos, e isso vai, digamos, acompanhar a trajetória de vida de muitas mulheres negras. Tem uma fala, vou trazer aqui, que é pertinente, da atriz Thaís Araújo. Ela sempre vem de classe média alta, né? E na escola, diz que teve um rapaz, adolescente, que falou para uma amiga dela: poxa, eu acho a Thaís linda, eu queria até namorar com ela, só que ela é negra. Thaís é massa, mas ela é negra. Thaís é massa, mas ela é negra. Aí, quando a amiga dela, que fazia parte de outro universo, né? Não esse universo de preconceito, ela começou a chorar, impactada com isso. Então, aí você percebe que está em todas as classes, como você fala. Esse cimento, essa liga, ela povoa todas as relações. E, pelo que eu percebo, isso está muito lá atrás, né, Carla? Então, Carla trouxe assim, uma pauta interessante, porque a solidão da mulher negra, a gente fala assim, é porque ela vai ser deixada de ser escolhida, para uma branca ser escolhida para namorar, para casar. Mas não é só sobre isso. Não está circunscrita às relações afetivas sexuais. Isso aparece muito, mas principalmente quando a gente pensa em relações interraciais, mas isso não está posto apenas nesse âmbito, né? Que a gente observa que, de fato, a base social, ela é racista. E justamente por isso a Thaís escuta esse tipo de fala, né? Embora ela tenha uma condição socioeconômica, digamos, mais alta, isso não implica na ausência de construção de vínculos mais profundos. Porque pensar raça é pensar esse chão que vem antes de classe, que vem antes de gênero. Perfeito. Carla, eu fico assim pensando, você fala com muita propriedade de tudo isso. Nessa caminhada sua, você já vivenciou, presenciou, evidentemente, muitas situações, né, de exclusão. Me fala e me conta, qual é a reação, qual é o sentimento de não se sentir pertencente a uma sociedade que a gente criou e a gente cria? Vera, eu posso dizer que na minha experiência individual, eu talvez nunca tenha experimentado essa solidão, porque desde muito nova eu sempre me vinculei a grupos de pessoas negras, né? Então eu tenho já uma trajetória de articulação com grupos sociais, desde a capoeira, os movimentos sociais, os coletivos de hip hop, né, a dança afro, a minha religião. Então, o fato de ser uma mulher negra integrada na comunidade negra desde o início da vida, eu acho que não me permitiu vivenciar essa experiência da solidão. Acho que isso acontece mais nos espaços acadêmicos, né? Mas que ainda assim também eu sempre fui em busca de pessoas, e como o racismo é uma temática que sempre me interessou, né? As relações étnico-raciais, então, de algum modo, eu sempre tive muito suporte do ponto de vista do coletivo. Sim. Então, eu não posso dizer que eu tive uma experiência, né, de viver essa solidão. Mas, como psicóloga, eu escuto o relato de inúmeras mulheres, né, praticamente todos os dias, de mulheres negras que vivenciam essas experiências nas mais diversas instâncias da vida. Então, é algo que realmente produz um nível de sofrimento muito profundo, né, que se não for realmente cuidado, e aí não estou falando cuidado apenas do ponto de vista terapêutico, né? Do ponto de vista da psicoterapia, mas cuidado no sentido de pensar redes de conexão, isso pode levar, rede de apoio, isso pode levar a um adoecimento. E é interessante mesmo, porque quando eu comecei a buscar mais, aprofundar mais o assunto, aí eu me coloquei também neste lugar, porque sempre eu tive em espaços de que eu era amiga legal, bacana. Mas eu tenho uma amiga que ela brinca com a gente horrores, porque saíamos eu, as irmãs dela, ela é mais velha, não saía tanto com a gente. E aí, no outro dia, no papinho, porque ontem fulano, porque o meu. Aí a irmã uma vez disse assim, vocês falam tanto do meu, eu não vejo vocês segurando na mão de ninguém. Na época a gente riu, né? É porque ela não vai, ela não entende. Mas depois eu estudando, eu disse, Ângela questionou a gente um fato importante. Porque o meu é fulano, é ciclano, mas ciclano nunca apresentava. Era amiga legal, ficava ali uma festinha, não sei o quê, mas cadê para pegar na mão mesmo para sair? Isso é interessante, é só depois a gente vai entender. A adolescência é realmente cruel, porque você não entende, está passando por aquilo ali, mas não percebe que não, acaba. E também você vai normalizando pela própria educação que a gente recebeu, de não ter consciência desse espaço que pertencemos.
Então a gente vai normalizando algumas atitudes, vai criando até uma coraça para não se ferir tanto quando percebe, né? E aí vai vai, levando. quer ser amiguinha mesmo. Você não A vai ficar pessoa só. é engraçadinha, é prestativa, e a mulher vai criando mesmo, a mulher negra vai crescendo nessa ideia, não, ela tá ali mesmo para servir, para ser engraçada, a palhacinha. Criando essa crença. Na verdade, eu diria que é um processo que se encontra, né? A gente é convidada a ocupar esse espaço de cuidado, isso também já vem lá de trás, de muito tempo, exatamente, que deixavam seus filhos para poder cuidar, né, dos filhos das senhoras de engenho. E, de algum modo, a gente acaba também reproduzindo esse modelo para poder ser minimamente integrado em alguns espaços. Então, acaba virando uma via de mão dupla. Então, se eu entendo que para receber algum afeto, eu preciso ser agradável, disponível, né, eu preciso ser a pessoa que resolve tudo para todo mundo, eu preciso ser a mulher forte, né, que tudo suporta, que acolhe a todos, de algum modo a gente acaba estabelecendo a relação de eu só mereço o afeto se eu ofertar algo. Né? Então isso acaba estabelecendo relações muito delicadas, que vão trazendo prejuízos ao longo da vida. A gente percebe aqui diversas crenças, né, que foram sendo criadas em cima da mulher negra. Outra crença, você falou aí, que eu vou pegar essa deixa, a mulher negra ela é forte, né? Esse estereotipo, ela aguenta tudo, é a mulher da labuta, a mulher que sobe e desce ladeira, é a mulher que faz, é a mulher tal. E aí, muitas vezes, essa mulher vai e ocupa esse espaço e não se dá nenhum direito de levantar a mão e pedir ajuda. Fala um pouquinho aí pra gente. Eu vou chamar para essa conversa uma querida, que é a Bell Hooks, né? Sim. E é uma autora norte-americana que eu gosto muito, e ela tem um texto que acho que todas as pessoas deveriam ler, sobretudo as mulheres negras, chamado Vivendo de Amor. A gente encontra nas redes aí. Mas traz pra gente só uma... Vou trazer. E a Bel, ela toca justamente nesse ponto, né? Como esse aprendizado cultural do processo de escravização, que nos colocou, né? Colocou as nossas ancestrais no campo, as pessoas que deveriam cuidar mais, fez com que a gente acabasse reproduzindo isso de um modo intergeracional. Então, esse texto ele vai mostrar para a gente, por exemplo, como a forma como se dava as organizações sociais naquela época, dificultavam os elos entre a comunidade negra. Então, não se sabia quando seu parceiro, sua parceira seria vendido, não se sabia quando seu filho seria vendido também. E isso fazia com que a gente, de algum modo, eu digo a gente porque a gente ainda tem essa herança, a gente sente isso nos nossos corpos, né? Não pudesse estabelecer vínculos mais duradouros. De algum modo é sobre como é que eu vou me vincular a você se eu não sei por quanto tempo você estará comigo. Isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel. Então, de algum modo, conter a emoção, conter os afetos, foi uma estratégia de sobrevivência, né? Eu não posso mostrar as minhas vulnerações, eu não posso expor aquilo que eu sinto. Então, essa ideia de que eu preciso ser forte, isso vale para os homens e para as mulheres negras, inclusive para as crianças negras, isso já começa a se apresentar, é uma estratégia de sobrevivência. Só que, por outro lado, ela acaba fazendo com que a gente, de fato, não consiga estabelecer esses vínculos mais próximos. E aí, nesse texto, a Bel vai trazendo vários exemplos, né, de pessoas que precisaram de um dado momento de um acolhimento, e isso não veio da mãe preta, porque a mãe e o pai também estão muito focados na sobrevivência. Então, a forma de construção do afeto é o ato de, por exemplo, manter a comida na mesa, né? É trabalhar. Então, essa é a forma de dizer que ama. É a forma que eu encontrei de dizer eu te amo. Mas como é que eu vou te tocar? Esse corpo que foi tão maltratado, que foi tão pisoteado, que foi uma mercadoria. Então, esse legado da escravidão, ele ainda está entre nós, né? Então, a gente até se aproxima, a gente até troca alguma coisa, mas não pode ser muito profundo. Com medo da dor. Com medo da dor. É um instinto protetivo. É herança da escravização. Não é algo que é oriundo do nosso povo, do ponto de vista do início da civilização africana, por exemplo. No filme 100 Anos de Solidão, tem uma cena que retrata bastante isso. O senhor, ele se apaixona pela escrava e a esposa dele percebe. E aí ela manda dar lá 10 chibatadas na mulher, manda vender a mulher.
E aí é aí que você percebe, a mulher servia, enquanto ela estava servindo ao marido dela, e ela sabia que ela servia sexualmente ao marido dela, beleza, ok. Mas quando ela percebeu que o marido estava tendo algum sentimento pela escrava, ela tinha que sumir dali de qualquer forma. E é bem por este lugar mesmo. As mulheres negras, elas serviam mesmo para dar prazer aos filhos. A primeira relação de muitos dos filhos era com uma mulher negra, para ele introduzir na sexualidade. sexual. Era com E até hoje a gente vê essa reprodução. Até hoje. Isso tem a ver com esse mito da hipersexualização da mulher negra. Sim, Né? exatamente. E do homem negro, eu sempre faço essa, porque eu acho que é sobre o povo negro, né? E tem um marcador específico para nós mulheres em função do sexismo, né? Que faz com que a gente tenha desvantagens em relação a esse universo. Mas essa questão da objetificação sexual da mulher negra, ela está posta justamente a partir desse momento, né? Esses estupros dos quais nós somos herdeiras, né? Esses estupros coloniais que aconteceram em vários âmbitos, forjaram esse lugar da servidão sexual também, né? E que muitas de nós até hoje resguardam essas marcas. Carla, e você também nos falou assim, por toda a sua fala, você é do candomblé. Sim. Seria também a religião, né, principalmente de matriz africana, um lugar de acolhimento, ou já tem realmente essa história, né, de reconhecimento dessa dor, para que essa mulher pudesse ser ressignificada? Bem, particularmente, acho que o candomblé é uma religião que restaura a gente demais. Eu não estou dizendo que não tem problemas dentro das nossas casas, até porque o colonialismo adentrou os nossos territórios. Mas eu gosto de pensar o candomblé como esse espaço social onde a gente não vai falar sobre a dor, onde a gente vai falar sobre a potência de ser negro. E para mim isso faz toda a diferença, né? A potência de ser negro, que é algo que nos remete a um processo que é anterior à escravização e que para mim é o grande caminho que precisamos percorrer. Então, como é uma religião de matriz africana e a matriz africana é de origem matriarcal, diferente do Ocidente que é patriarcal, então a mulher ela tem um outro espaço, né, de visibilidade. Boa parte das nossas lideranças religiosas são mulheres, né? As mulheres têm um lugar, eu não vou dizer de destaque, mas tem um lugar de igualdade dentro das religiões de matriz africana. Quando a gente pensa na hierarquia do candomblé, você tem uma Ekede, mas você tem um Ogã. Então você não tem uma disputa de gênero. Sim. Você tem aquilo que é pressuposto para a convivência dos gêneros dentro de um território que vai gerar acolhimento, né? Então você não tem uma, digamos, uma sobreposição dos gêneros. E isso, para mim, pessoalmente, é um espaço de restauração. Então, a gente tem Ogum, mas a gente tem Oxum, né? E os dois são reverenciados. Então, a gente tem dentro das divindades do candomblé, você tem a potência tanto dos orixás masculinos como dos orixás femininos. E isso é muito bonito de ver. Eu nunca tinha analisado, mas nunca tinha feito essa análise. Da paridade no gênero, Paridade, não. mas ela existe. Né? Até porque quando a gente pensa nas lideranças, não existe uma casa que não seja composta com os dois gêneros, né? Você vai ter uma casa, se ela tiver um pai de santo, né, o Baba Orixá, você vai ter a Iaquequerê, que é a mãe pequena, e vai ter o Baba Quequerê. O contrário é verdadeiro. Se a casa for uma casa de linhagem matriarcal, se for uma mulher a liderança, você vai ter uma Iaquequerê, outra mulher, e vai ter um Baba Quequerê, que é o pai pequeno. Então você tem, digamos ali, uma equivalência de poder. Entende? Então você vai ter os Ogãs que têm suas funções e você vai ter as Ekedes que têm suas funções, né? Os Omorixás, como eu, que são as pessoas que são os filhos de santo, você vai ter homens, você vai ter mulheres, independente, né, dessas condições outras de generificação, como pessoas trans e tudo mais, mas você tem de fato uma equidade que começa já com a cosmopercepção africana. Então todos os itãs, né, que fazem referência à história dos orixás, você vai ter diálogos entre homens e mulheres. Eu gosto de alguns específicos. Tem por exemplo, que fala da minha mãe Oxum, que estavam reunidos lá, né,
os orixás todos para pensar algumas estratégias e não convidaram Oxum para participar. E ela, chateada, disse, tá bom. Simplesmente retirou a água do mundo, né? Ela é a senhora das águas doces. Ela é a senhora da fertilidade. Sem água não tem vida. E estranhando como o mundo começou a ficar seco, né? Lá disse, tem alguma coisa errada. E eis que perceberam que faltou Oxum na reunião. E ela é convocada, estabelece algumas condições, ela é muito estratégica. Para que Você é de Oxum. eu sou do Oxum, né? Muito estratégica. E aí ela é convocada para essa reunião e depois de alguns acordos ela volta a permitir que a água, né, volte para a terra, que as mulheres voltem a ser esse portal da existência, né? Porque sem a mulher não existe criação. Né? Eu costumo dizer que nós somos co-criadoras do universo, pela capacidade divina de parir. Então, da base, né, desses itãs, a gente já entende que não tem como haver um mundo sem as mulheres. Né? Carla, eu estou aqui encantada. Por tanto conhecimento, né? E mais uma vez eu só vou agradecer, porque eu estou me sentindo assim, sabe, abastecida desse conhecimento que você vem genuíno sobre a mulher negra, sobre o lugar de pertencimento, sobre essa história que nos rodeia, né, que nos constrói. E aí vem você também na questão da religião. Eu sou apaixonada também pela religião, pelo candomblé, né? Me representa, fala muito da minha ancestralidade. E é um lugar de acolhimento, por isso que eu lhe perguntei, que é um lugar também que eu me sinto acolhida, direcionada e, sobretudo, né, pertencente, né? Vem uma força ancestral, o caminho vai sendo desenhado de outra forma. É interessante, Vera, porque você fala uma expressão, um termo que talvez seja o contraponto da solidão, pertencer. Né? A solidão é justamente essa sensação de não pertencer. Por isso que eu acredito que a gente tem vários recursos para poder minimizar essa solidão tão sentida pelas mulheres pretas, né? E como o Cali bem ressaltou, não é só sobre o campo afetivo e sexual. Então, por exemplo, eu acho que o candomblé é esse espaço onde a gente pode se fortalecer, não só, tá? Existem outras possibilidades. Mas a capoeira, o samba, né? Você que é uma sambadeira, eu gostei que ela disse, eu sou sambadeira. Eu sou. E são espaços que realmente reportam essa ancestralidade africana e onde a gente consegue encontrar os nossos, né, as nossas, para criar esse tipo de reunião que nos foi tirada a partir do processo colonial. Você sente a minha dor, eu sinto a tua dor, e aí cria realmente essa rede, esse aconchego. Sim. É importante. Para mim é fundamental. Né? E aí eu te pergunto também, evidentemente, trata-se aqui de uma mulher que tem uma visão também política, social de tudo isso. Para você, existem essas políticas públicas de acolhimento, que possa inserir essa mulher, este homem negro, que eu gosto que você também traz esse universo do povo negro, né? Mas como a gente fala da mulher, da solidão da mulher negra, existe essa política não é o termo compensação, né? Mas existe algo que venha politicamente, socialmente, abraçar essa mulher, dizer assim, olha, essa bandeira, você não está lutando sozinha. Vera, eu vou emprestar uma visão muito particular. Né? A gente tem um conjunto de políticas públicas que são fundamentais, são importantes, né? Desde as políticas de assistência social, a criação da saúde, né, da população negra, mas eu acho que a gente tem alguns dificultadores quando a gente pensa nesse plano, porque o próprio Estado brasileiro reproduz o racismo em várias das suas dinâmicas, né? Seja na questão do genocídio, na questão do nutricídio, que essa dificuldade da gente se alimentar bem, de comer bem, porque a comida que chega no prato das nossas famílias normalmente não é de qualidade, as políticas de saneamento básico, né? Enfim, eu acho que, no meu ponto de vista, ainda falta muito, se a gente pensar em práticas estatais para a minimização desses sentimentos, sabe? Eu acredito muito na potência da organização popular, muito na potência das construções das nossas redes a despeito do Estado, porque a gente está falando de afeto, né? E por mais que a gente tenha leis, por exemplo, a gente tem já há algum tempo a lei contra o racismo, mas efetivamente não é a legislação sozinha que vai mudar as condutas no cotidiano, né? A gente está falando de um campo muito mais sensível, que é o campo dos afetos, né? E afeto é algo que a gente precisa construir,
que a gente precisa partilhar, né? E aí, eu não sei até que ponto as políticas conseguem. Claro, tem alguns eventos, tem algumas proposições, sobretudo no âmbito da assistência social, que fomentam um grupo de mulheres, que une as mulheres, mas, sem dúvida, a auto-organização, eu acho que é o caminho para nós. E é bem por aí mesmo. Quando a gente traz esse tema do Augusto Vilas, para te contar, é meio que para fortalecer também nossa rede. Para que fique mais próximo, principalmente de quem nos acompanha, que o feminicídio existe. Existe, está cada vez mais cruel. Eu estou acreditando que os homens se perderam mesmo. Eles estão buscando formas de crueldade mesmo. É caso de homem que mata os próprios filhos para atingir a esposa. É um ácido que a gente vê aqui, que uma mulher morreu depois que o companheiro jogou ácido no rosto. E aí, às vezes, eu me pergunto. Aí eu trago, será que a gente está aceitando um pouco para aceitar essas relações tão cruéis que acaba acontecendo o feminicídio, que vai para o pior? Será que a gente se acostumou com um pouco e vai acreditando, não, vai melhorar, vai passar, e esse passar acaba com a morte? É importante ressaltar que nós, mulheres negras, somos as principais vítimas do feminicídio. Sim. Né? Em todos os indicadores, as mulheres negras, independente da região, performam o maior percentual de vítimas, né? Sobretudo das vítimas fatais. Eu acho que tem muitas dinâmicas, por isso que eu gosto de falar como povo, porque não existe meio povo, né? Então, se nós somos, digamos assim, vitimadas por essa violência, porque existe uma violência estrutural que vitimou esses homens. Sim. Que nos violentam, que nos agridem, né? Porque esse aprendizado do amor não foi disponível para nenhum de nós, né? Para nenhum de nós. Eu acho que o feminicídio é essa coisa horrorosa que essa junção do racismo e do sexismo produziram, né? Porque o racismo fere a todo o povo. E o sexismo cria uma concepção de que há uma hierarquia do gênero. Separa. Né? E à medida que as mulheres, e aí é importante dizer, né? Uma hierarquia, uma hierarquia de gênero. E as mulheres pretas, sempre as mulheres negras, sempre foram mulheres que resolveram suas vidas, né? Sempre desemboladas, né? A correria sempre foi grande, né? A mulher negra, se a gente for para os registros históricos, no período dos processos de escravização, várias comunidades de mulheres, né? Várias, como que chama? Como a Boa Morte? Comunidade. Tem um nome específico. Esqueci agora. Mas, digamos assim, esses grupos de mulheres, inclusive, foram articuladas para fazer parte do processo de abolição de escravatura de várias pessoas negras, homens e mulheres. Né? Então, nós sempre estivemos na linha de frente do trabalho urbano, né? Com as bancadas de acarajé, com as cocadas, com vários movimentos de comércio. Então, essa coisa que a gente escuta hoje, porque as mulheres estão querendo ter lugar de poder, nós sempre tivemos. No sentido de, assim, sempre fomos destaque. Mas sem dúvida, talvez a questão do afeto seja o que gera, né? A dificuldade do afeto, né? Edson Gomes já dizia, né? O amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação. E Bell Hooks endossa isso também, né? Em alguma medida, né? Nós não aprendemos a amar. Não aprendemos a amar. Isso foi retirado de nós a partir do processo de escravização. Por isso que eu acho importante voltar antes da escravidão para entender o que é que nós fomos antes desse processo. Isso aqui é uma aula de terapia para mim. Estou dando continuidade, porque esse assunto foi que eu abordei com minha filha hoje, ela falando de mim, que nas relações que eu sempre mantive, eu sempre fui tolerante, esperando, vai mudar, vai ter mudança. Você suporta a dor porque você vem da crença de que o outro vai mudar em algum momento. Mas só que o outro não vai mudar em nenhum momento algum. E você, enquanto isso, fica refém de uma relação, que já não diz muito a você. E aí vem minha filha disse, minha mãe, isso está lá atrás. E eu estou achando interessante que ela vai ouvir esse podcast depois, que a gente fala exatamente isso, essa herança.
Essa herança que vem da nossa vida, que vem de mãe, e a gente vai trazendo para essa nossa pauta. Então, é a hora da gente realmente acordar. Que a gente aprendeu que a gente é um corpo que pode suportar, que aguenta tudo. Isso também vai aparecer nas relações amorosas, né? Infelizmente. Porque o amor não é para suportar, né? O amor é para a gente viver plenamente. É a mesma coisa dessa ideia de que aqui é só sofrimento. Não, aqui não é sofrimento, aqui também é alegria. É você estar em estado de aprendizado, mas de alegria. Sim. Carla, eu vou ser sincero, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Caliane tem toda a razão de insistir que você teria que vir. Que você teria que vir. Nós estamos chegando no final, no momento final do nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para todas nós mulheres que estamos aqui ligadas em você nesse momento. Bem, eu gosto de pensar que talvez a gente precise fazer um movimento Sankofa, que é esse pássaro que está aqui tatuado, né? Que diz que a gente pode e deve voltar atrás para pegar algo que é nosso, né? Para seguir de uma forma diferente e melhor. Então, talvez o que a gente precise fazer é olhar para trás mesmo, né? Olhar para o que fomos antes desse processo de Maafa, né? Dessa tragédia coletiva que acometeu o povo preto com a escravização, saber o que fomos antes, entender o que nos ocorre agora, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, compreender esses fenômenos, né? Da solidão da mulher negra, do racismo estrutural, para daí a gente poder dar novos passos no futuro, que é ancestral. Eu gostaria que você falasse de novo o nome da autora do livro que você disse que toda mulher deveria ler. Bell Hooks, né, que é uma autora norte-americana. Esse não é nenhum livro dela, embora ela tenha livros incríveis, falando muito sobre o amor, não nesse sentido romântico do amor, mas esse amor entre pessoas negras. E o título do texto é Vivendo de Amor, da Bell Hooks. Aí, viu? Carla, minha querida, que honra. Eu que agradeço. Eu estou emocionadíssima e grata, de verdade. Muito obrigada por uma acolhida mesmo, uma acolhida. Nos deu aqui uma sessão terapêutica. Nossa, longe disso. De história sobre nós, nossa ancestralidade, de verdade. Gratidão. Eu que Muito agradeço. obrigada mesmo. Foi assim, enriquecedor. Tenho certeza que vai ser assim, muito assistido, porque vai tocar muita gente. Bom, espero que sim, que a gente continuemos juntas, né? Com certeza, ninguém larga a mão de ninguém. Esse Te Contar podcast, ele é voltado para o nosso universo feminino. E Agosto Lilás é um mês de uma maior consciência da gente se abraçar. Que toda mulher negra, ela nunca pense que ela é forte demais, que não pode pedir ajuda. Vocês devem, podem e nós merecemos pedir ajuda. Então esse espaço também é destinado para você pedir ajuda. E eu quero te agradecer, Carla, por esse momento maravilhoso, por essa riqueza que você trouxe para nós. Então nós encerramos aqui com maestria esse podcast Te Contar. Que bom, eu que agradeço. Até a próxima. Até. E se faz sentido para você, compartilha.